assumir o comando do Estado monárquico do Brasil, Dom Pedro I convocou a elaboração da Carta Constitucional para a nova nação, o que ocasionou a primeira crise do primeiro reinado, pois Dom Pedro I decidiu dissolver a Assembleia e ordenou a prisão de vários deputados. Logo após esse episódio, Dom Pedro I, junto com um pequeno grupo de aliados escolhidos por ele, elaboraram a primeira Constituição do Brasil, em 1824. Com a nova Constituição, Dom Pedro I detinha o poder moderador, que lhe daria o direito de anular qualquer outra decisão estabelecida pelos poderes legislativo, executivo e judiciário. O poder moderador foi alvo de protestos e da insatisfação da maioria dos representantes políticos da época, que em sua maioria ligados aos interesses das elites. Ao mesmo tempo, o envolvimento do imperador nas questões políticas de Portugal, o que reforçava a desconfiança do comprometimento de Dom Pedro I em defender os interesses do povo brasileiro. Outro fator que agravou a oposição ao imperador foi a crise econômica, ocasionada pelas dívidas com a Inglaterra e o gasto com a Guerra da Cisplatina, o que favoreceu o movimento oposicionista. No ano de 1829, aconteceu a falência do Banco do Brasil, o que agravou o repúdio aos poderes imperiais. Em 1830, o assassinato do oposicionista Libério Badaró gerou mais ataques contra Dom Pedro I, pois, de acordo com alguns jornais da época, a falta de investigação detalhada sobre o crime seria um forte indício do envolvimento do imperador com a morte de Badaró. Olá, meus queridos companheiros apaixonados por história, uma paradinha rápida aqui para pedir o seu like e também pedir para que você se inscreva no canal. Desde já agradeço muito pela sua companhia e se você puder também, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vamos voltar aqui para o vídeo. Em 1831, Dom Pedro I anunciou a formação de um corpo de ministros formados somente por brasileiros, com o objetivo de recuperar seu prestígio diante da nação brasileira. Porém, o plano de Dom Pedro I foi tardio, pois durante o seu reinado foram formados dois partidos políticos, o Partido Brasileiro, formado por opositores ao imperador, e o Partido Português, formado pelos apoiadores do imperador. Em busca de recuperar o apoio dos brasileiros, Dom Pedro I saiu do Rio de Janeiro e seguiu para a cidade de Ouro Preto. Ao chegar na cidade, o imperador foi recebido com hostilidade. Nas sacadas dos casarões históricos foram colocadas faixas pretas, representando o luto em protesto contra as ações autoritárias de Dom Pedro I. Para compensar a visita hostil em Ouro Preto, os portugueses organizaram uma recepção para receber o imperador no Rio de Janeiro. Isso ocasionou indignação entre os brasileiros, que eram contrários ao governo. Os portugueses davam vivas ao imperador, enquanto que os brasileiros davam vivas à federação. Isso acabou gerando um confronto entre os dois partidos na noite de 13 de março de 1831, que ficou conhecida como a Noite das Garrafadas. Os dois grupos se enfrentaram por 3 dias nas ruas da cidade do Rio de Janeiro, com paus, garrafas e outros objetos de vidro. Ressalta-se que os brasileiros saíram vitoriosos do confronto contra os portugueses, por estarem em maior número, e assim houve a continuidade dos protestos contra Dom Pedro I. Esse acontecimento resultou na renúncia de Dom Pedro I ao trono, que entregou ao seu filho, o príncipe Pedro de Alcântara, que na época tinha 5 anos de idade. O príncipe só poderia assumir o poder quando tivesse 18 anos de idade, então iniciou-se o período regencial no Brasil. Olá, meus queridos companheiros, gostaram do vídeo? Se sim, não esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito mesmo o canal a crescer. Desde já agradeço por sua companhia aqui durante o vídeo. Até a próxima!